Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd Sports Cultura Pop. Nós vamos falar hoje sobre a treinadora que está revolucionando o futebol feminino. Nada mais nada menos que Sarina Wiegman, a treinadora da seleção inglesa, que foi mais uma vez premiada como a melhor treinadora de futebol do mundo na categoria feminina. Então é um vídeo bastante interessante. Nós vamos contar um pouco da história da Sarina. Você vai conhecer, de fato, detalhes importantes, inclusive uma fala, ou seja, um acontecimento, uma oportunidade que estão comentando aí dela, inclusive trabalhar no futebol masculino. Então assista o vídeo até o final, porque esse vídeo realmente vale muito a pena sobre a Sarina Wiegman. A Sarina Wiegman, ela é holandesa, ela tem 53 anos de idade e ela tem a licença UEFA Pro. Ela é treinadora já há algum tempo e ela gosta do jogo ofensivo 4-3-3. Então ela tem uma carreira bem interessante, de algumas conquistas. Então, ela que nasceu lá em Haia, na Holanda. Falando um pouquinho mais sobre a trajetória dela como treinadora, nós temos aí imagens dela dirigindo a própria seleção holandesa. Ela recebendo o prêmio de melhor treinadora temporada 21-22 e também já aí na nossa última Copa do Mundo Feminina com a Gazal dirigindo a seleção inglesa na competição que foi a vice-campeã. Então ela como treinadora, ela começou lá no clube da sua cidade, no ADO Haia, que é um dos principais clubes de futebol feminino lá do futebol holandês. Ela trabalhou à frente da equipe por 87 partidas. Aí depois ela assumiu a seleção holandesa de maneira interina em 2 ocasiões. Depois passou a ser treinadora da seleção principal em 2017, onde ela dirigiu a seleção por 61 partidas. E depois ela chegou para dirigir a seleção inglesa a partir de 21. Ou seja, uma trajetória bem interessante aí da treinadora Sarina Wiegman, que podemos ver que praticamente com o futebol feminino foi se profissionalizando, a Sarina também foi conseguindo adquirir seu espaço e crescendo junto com a categoria. Agora mostrando um pouquinho aí de como que é o trabalho dela, os treinos, né? Então ela, segundo a entrevista que nós podemos assistir, ela é uma treinadora bastante tranquila, no sentido de gostar de conversar muito com o elenco. Ela usa muito a comissão técnica, está sempre próxima das jogadoras, então ela realmente valoriza muito a posse de bola, toque de bola, por isso que os treinos têm um pouco dessa condição de jogo de habilidade, com campo reduzido, até mesmo essa questão de jogar o futebol, como a gente está vendo aí. Por quê? Porque ela gosta de explorar muito a qualidade das jogadoras principais da seleção inglesa. Então, até na Copa do Mundo de Futebol, nós podemos ver que várias jogadoras da seleção inglesa são bastante habilidosas, fazem jogadas de efeito, conseguiu finalizar bem, porque a Sarina, nos treinamentos, ela valoriza muito essa questão da posse de bola e também com que os jogadores possam usar uma habilidade que elas têm. Então, ou seja, a habilidade delas são usadas como recurso para que a equipe possa ter um futebol bastante ofensivo. Então, essa é uma das imagens dos treinos que aconteceram durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Agora falando aqui da Sarina, então, treinadora de futebol. Então nós temos a imagem dela da Copa do Mundo também, ela na seleção inglesa, vibrando, comemorando, orientando o time. As jogadoras gostam muito da maneira que ela trabalha, uma metodologia de muito diálogo, uma metodologia de tentar extrair o melhor do que a jogadora pode trazer. E uma coisa interessante que nós podemos analisar também, em algumas matérias, é que na derrota, quando a equipe perde uma partida, como aconteceu na Copa do Mundo, a Sarina consegue ter um trabalho motivacional de reerguer as meninas, e isso faz com que ela, uma treinadora bastante diferenciada, já desde a época da Holanda, que ela conseguia mostrar nas derrotas as lições aprendidas e a superação. Por isso ela conseguiu vencer tanto na Holanda como também fazendo grande sucesso também na seleção inglesa. Sua maneira de trabalha muito o mental e psicológico das meninas. Temos aí então uma galeria de fotos. Então está a Sarina, bem jovenzinha ali ainda, trabalhando no clube lá do futebol holandês, o ADO Den Haag, que é da cidade dela, e depois ela também já dirigindo a seleção holandesa, como nós vimos na história, de maneira interina, e depois também na seleção principal. Então ela começou ali em 2017, a paixão do futebol levou a se destacar como uma figura inspiradora de jogadores aspirantes e também as treinadoras, ou seja, hoje a Sarina Wiegman, ela entrevista, palestra e até mesmo
onde ela surge para falar de futebol, é muito motivador. As pessoas gostam de ver ela falando de futebol, conhece muito, e por isso que a trajetória dela, tanto na seleção holandesa como na seleção inglesa, foi de grande destaque, porque realmente ela é muito diferenciada no futebol. Ela fala muito bem ali no futebol feminino, ela conseguiu descobrir grandes jogadoras, e cada vez mais ela mostra que o futebol feminino pode ser tão ofensivo quanto o masculino, e por isso que as equipes que ela joga, que ela trabalha como treinadora, realmente tem jogadoras bastante gratas e sempre dizem que ela foi a melhor treinadora com que elas puderam trabalhar durante a trajetória delas. Interessante isso. Aí podemos ver também algumas imagens também ainda dirigindo a seleção holandesa. Então veja também que aí a maneira dela trabalhar é orientando, está sempre lá no meio das atletas. E sem dúvida alguma que a Sarina deixou saudade da seleção holandesa de forma indiscutível. Porque realmente a passagem dela lá durante o período que esteve na Holanda foi de muitas vitórias, revelou muitas jogadoras importantes e ela mesma como treinadora cresceu bastante. Então veja só, uma trajetória bem legal. Aí nós estamos vendo ela dando uma entrevista durante a Copa do Mundo, uma vitória ante a Áustria, e nessa entrevista ela foi perguntada sobre a maneira que a equipe jogou, a forma com que foi essa partida, porque foi um jogo histórico, porque a Áustria realmente era uma das seleções favoritas e ali a seleção inglesa conseguiu superar, jogando uma grande partida. Então ela mostrou ali durante essa entrevista o seguinte ponto. Ela falou, olha, usei uma marcação importante, mas eu não deixei de fazer o que nós mais gostamos, que é atacar o adversário, e isso fez com que a gente conseguisse alcançar o resultado. Agora falando um pouco de prêmios individuais, ela conquistou a Copa Feminina em 2017 e também ganhou o seu primeiro prêmio individual como treinadora em 2017. Está aí então ela como eleita como melhor técnica de futebol em 2017, dirigindo a seleção da Holanda. Então, esse triunfo marcou em sua trajetória de sucesso e o reconhecimento no mundo do futebol. Ou seja, hoje no mundo do futebol, mesmo entre os homens e entre as mulheres, Sarina Wiegman é um nome, Sarina Wiegman é um nome que, sem dúvida alguma, tem um peso bastante importante. Se nós compararmos ao futebol masculino, há um peso parecido ao do Pep Guardiola, ao peso do José Mourinho, um Carlos Ancelotti, enfim, grandes treinadores de futebol masculino que estão na primeira prateleira, sem dúvida, olhando o futebol feminino, a Sarina Wiegman está também nessa primeira prateleira, ou até mesmo no topo, na função de técnica de futebol, no futebol feminino. Então ela assumiu a seleção da Inglaterra em 2021 e assim que ela assumiu a seleção da Inglaterra, ela começou a implantar nas jogadoras, entre elas a Lucy Bronze e outros jogadores mais importantes, o esquema tático, de abordagem tática e liderança. Ou seja, então, o que ela passa para as meninas, a seleção inglesa, assim que ela chega? Que elas, como já tinham uma tradição muito grande de futebol, elas tinham que taticamente jogar futebol mais ofensivo e ao mesmo tempo mostrar liderança. Ou seja, a Sarina Wiegman, ela trabalha 3 ou 4 jogadoras do plantel para serem a liderança técnica em campo. Ela exige então que as capitãs, que as jogadoras que são as referências da equipe, elas possam ter algum diferencial para quando o jogo está difícil, elas conseguirem tirar o chamado coelho da cartola, seja pela habilidade, pela tática, pela bola parada. Então ela treina muito exaustivamente isso no campo e também no dia a dia, conversando com as jogadoras. Realmente interessante esse trunfo que faz dela essa treinadora diferente. Tanto que nós temos essa imagem aí dela orientando a equipe, então podemos ver que ela chama ali as jogadoras principais da equipe, as líderes, e ali ela passa a mensagem, sempre mostrando e provando que há condição sim de conseguir reverter um resultado, de administrar uma vitória. Por quê? Porque ela trabalha muito bem essa parte com as atletas. Ela consegue mostrar para as jogadoras dentro da partida aonde melhorar, aonde que é o caminho do gol, e mesmo quando nós falamos no início da transmissão aqui desse vídeo, a gente pode ver o quê? Que ela é uma profissional que ela também sabe trabalhar muito bem quando existem as derrotas, quando a equipe está no placar atrás. Então é um trunfo muito importante da Sarina Wiegman como treinadora, essa parte motivacional também que ela traz para o futebol feminino. Então veja aí que esse vídeo mostra então a trajetória da principal treinadora do futebol feminino. Mas tem muito mais para a gente falar também sobre ela também. Nós estamos falando dela aqui na seleção inglesa, mas pedindo para vocês assistir o vídeo até o final, compartilhe esse vídeo, assine o canal, porque se você está assistindo nosso canal, vocês vão ver que nós sempre trazemos aí realmente
muitas histórias interessantes de grandes personagens de futebol masculino, feminino, e como estamos falando agora da Sarina Wiegman. Seguindo aqui falando com ela dentro da seleção inglesa, nós podemos ver que ela também tem uma comissão técnica que trabalha com ela, e nós vamos conhecer um pouquinho dessas pessoas da comissão técnica que trabalha com a Sarina Wiegman. Podemos ver, inclusive, que ela tem ali auxiliares, pelo qual ela não abre mão, já trouxe eles junto do trabalho da seleção da Holanda, são profissionais que são bastante importantes. A começar pelo seu auxiliar principal, que é o Anja Veronique, né? Ele é muito interessante a história dele, porque ele era o principal treinador de futebol do Twente, que era o grande adversário do Adam Henga, da Sarina. E aí, depois que ela foi convidada para trabalhar na seleção da Holanda, ela convidou ele, que era seu técnico rival principal, para debater o Arjan Verrick nos clássicos, e falaram, vamos trabalhar juntos, e hoje ele é o auxiliar principal dela. Então, aquela coisa que você traz ali, segundo ela disse numa entrevista, ela falou, você tem que trabalhar com os melhores, e sem dúvida que se eu cresci no futebol hoje, é porque eu enfrentei várias vezes o Arjan, então hoje eu quero ele trabalhando junto comigo para que eu possa elevar a qualidade do meu trabalho. Então com isso hoje ela traz, então isso faz com que ela tenha um auxiliar de extrema confiança, uma pessoa que realmente tem um ponto de vista um pouco diferente do dela, e ali eles conseguem então fazer uma comissão técnica muito forte. Ela tem outro treinador também, que é alguém que passou pelo futebol masculino também. Ele trabalhou 17 anos no Cardiff City, então ele é o gerente assistente na academia. Então, desde 2013, ele trabalhou também em categorias de base juvenis do futebol feminino, que é o Gerhard Tolse. Ele também é um treinador auxiliar também. Ele tem um estilo não tão ligado ali ao campo durante a partida. O Arjan, sem dúvida, que é o jogador que ela mais trabalha com ela na beira do campo, mas na condição dos treinamentos ali, sem dúvida que o Tolse é um técnico também que consegue colocar nas meninas muita do seu estilo, característica, disciplina, é um disciplinador nato. Então, na comissão técnica, aí você tem um treinador de grande qualidade do lado da saída, que é o Arjan, e tem um disciplinador também, que é o Tolse, e junto essas três cabeças faz com que a equipe fique bem organizada em todos os sentidos. Mas a comissão técnica também tem outros membros também. Tem o Darren Howard, que é o técnico de goleiro. Ele trabalha com grande maestria, as meninas gostam muito da maneira com que ele trabalha os goleiros, e todas elas também costumam dizer a seguinte frase: ele foi o melhor treinador de goleiros com quem eu já trabalhei. Então mostra também a qualidade desse goleiro, Darren Howard, que sem dúvida alguma também fortalece essa comissão técnica. E tem outros membros também, que no caso a médica, que é a Rita Merra, o Martin Evans, que é o líder em preparação física, e é indispensável dizer também, como a gente fala muito, que ela trabalha com a parte emocional, a psicóloga da equipe também, a Kate Reis, também faz parte do trabalho do grupo, então ela não abre mão dessa comissão técnica, que é sem dúvida alguma extraordinária da seleção inglesa. Um pouquinho mais da seleção feminina da Inglaterra. Então ela chegou ao final da Copa do Mundo, foi vice-campeã, como nós sabemos, perdeu para a Espanha a final, mas sem dúvida que é uma seleção das que mais deslumbraram durante a Copa do Mundo, jogando futebol para frente, envolvente, vencendo os adversários, sem dizer também que a equipe de um nível de competitividade bastante alto, de nível internacional, e sem dúvida que ainda existe qualquer competição que a Inglaterra, da Sarina Wiegman, disputar, entra como favorita e tem tudo para vencer. Não ganhou a Copa dessa vez, mas certamente as competições que virão à frente serão vencidas por eles, porque realmente é bastante competente aí a geração inglesa junto com a treinadora. Vamos falar agora um pouquinho de como a FIFA reconhece o trabalho da Sarina Wiegman. Aí nós temos foto dela ao lado do Van Gaal, então ela ao lado do troféu Copa do Mundo, ela com o prêmio que ela conquistou o ano passado como melhor treinadora. Inclusive, ela, quando nós fizemos esse vídeo, ela havia ganhado 3 vezes, mas agora na realidade são 4 vezes, porque ela ganhou em 2017, 2019, 22 e agora 23. E essas premiações, sem dúvida, mostram a influência e o impacto positivo no esporte que essa profissional tem contribuído. Sem dúvida alguma, é merecedora de toda essa premiação aí. E aí uma notícia que
até tem chamado muita atenção é que muito da crônica esportiva da Inglaterra acredita muito na possibilidade de repente a Sarina Wiegman assumir a seleção inglesa masculina. Olha que interessante, hein? Alguns até comentam que se o Gareth Southgate deixar a seleção inglesa, a Sarina é uma das candidatas a assumir a seleção masculina. Aqui no canal nós entendemos o seguinte, que ela tem sim capacidade, ela tem sim competência, mas seria interessante ela começar a migrar para o futebol masculino. Então acredito que de repente ela poderia até fazer parte da comissão técnica, ter um espaço ali para acompanhar o futebol masculino, mas eu acredito que talvez não será a Sarina Wiegman que irá quebrar essa estatuto, né? Porque hoje nós temos já no futebol feminino treinadores masculinos. No futebol masculino não tem treinadora feminina ainda nos principais clubes do mundo, nem em seleções. A Sarina começa então a ser a possibilidade disso acontecer, mas eu acho que talvez um pouco difícil de que aconteça já logo de cara, assim, dela assumir a seleção inglesa, mas eu tenho certeza que ela pode contribuir e muito na seleção inglesa, fazendo parte da comissão técnica ou qualquer seleção do mundo, o conhecimento que ela tem, de repente começar a quebrar a barreira, quem sabe um dia nós podemos observar uma treinadora de seleção feminina ou de clube dirigindo um clube masculino. Mas valeu muito aí a extensão, e se acontecer, obviamente, nós vamos trazer aqui no canal para vocês. Não acreditamos que hoje, eu acredito que ela começa então aí a abrir uma possibilidade disso acontecer. Não é fácil, mas acreditamos aí que seria interessante essa experiência. E eu gostaria muito de ver ela fazendo parte da comissão técnica, assim, da seleção inglesa ou de qualquer outra seleção, até mesmo a brasileira. Então podemos ver aí que mais algumas imagens da Sarina. Então ela sempre sorridente, mostrando a sua capacidade. Então, sem dúvida alguma, que transcender barreira do gênero demonstra que, só de estar comentando aqui essa condição de repente ela transcender essa barreira, é porque realmente a capacidade dela é diferenciada, e sem dúvida que existe hoje uma discussão, até por causa do currículo, das conquistas que ela teve e da maneira com que ela trabalha e fala de futebol. Tem muita autoridade para falar de futebol, sem dúvida alguma. Então, agora falando um pouquinho da premiação, que aconteceu há 2 dias atrás, da gravação desse vídeo, né? Então nós tivemos a premiação. As finalistas por 2023 aí, a Sarina era a única mulher mesmo ali entre os 3 cotados. O Jonathan Giraldez do Barcelona, que é excepcional técnico, também estava competindo. O Jorge Vildaw, campeão da Copa do Mundo pela Espanha, também estava competindo. Mas ali no final a Sarina ganhou o prêmio novamente como a melhor treinadora futebol 2022-2023. Tá aí então a Sarina que ganha pela 4ª vez esse prêmio. Então isso mostra, sem dúvida alguma, o selo e a competência dela como técnica de futebol. Merece muitos aplausos, sim. E nós vamos continuar aqui no canal acompanhando e torcendo muito para que ela consiga aumentar essa prateleira de prêmios, porque realmente quando nós aqui acompanhamos a carreira dela para fazer esse vídeo, conseguimos ficar bastante impressionado com o trabalho dela, como vocês também devem estar ficando impressionados agora também aqui no vídeo, por conhecer a Sarina. Aí está o resultado final da votação. Ela conseguiu então ser muito bem votada, até com uma diferença larga aí. Então está ela com mais uma estatueta, mais um prêmio da FIFA como melhor treinadora de futebol, sem dúvida alguma. Então é uma técnica que cada vez mais vai ganhando espaço, e sem dúvida que hoje ela supera até mesmo a Pia Sundhage, que nós elogiamos bastante, até inclusive até ontem estava a seleção brasileira, passou agora a ser dirigida pelo Arthur Elias, ex-treinador do Corinthians, e a Sarina Wiegman está aí, então, mais uma vez falando de futebol com maestria, porque conhece bem. Parabéns, Sarina, e esperamos que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Sarina hoje está na prateleira, como nós falamos, ao lado de nada mais nada menos que Pep Guardiola. Está aí os 2 treinadores melhores do futebol 2022-2023. Pep Guardiola por um lado, Sarina Wiegman do outro, ou seja, podemos até imaginar então um futebol imaginário com esses 2 técnicos, tanto masculino quanto feminino, se enfrentando. Que jogo seria esse, né? Então espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Realmente é um vídeo bastante interessante, vale muito a pena assistir, rever esse vídeo, porque a Sarina Wiegman irá marcar história no futebol mundial, sem dúvida alguma, já é uma realidade.
E esperamos então que vocês tenham gostado bastante, ok? Então mais uma vez, então, gostamos aqui de cumprimentar vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal, compartilhe o vídeo, curte, porque realmente vale muito a pena, ok? Muito obrigado.